Levítico, capítulos 26 e 27. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedras com figuras esculpidas na terra de vocês para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei a paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês, e farei com que os céus sejam como o ferro, e a terra de vocês como o bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim, e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado, e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem, e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios.
Assolarei a terra, e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais que eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados. E eles aceitarão o castigo da iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico capítulo 27. O Senhor disse ainda a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem, da idade de 20 anos até o de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas, e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata, e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas, se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a 5ª parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má,
como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era posse do campo por herança. Toda a avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação, com o acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo de sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado. Terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Eclesiastes 1, dos versos 12 ao 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Eclesiastes, capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada.
resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bons filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que enverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 39. Saindo dali,
Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Curta, Comente E compartilhe.